Prefeito de Belo Horizonte, uma prefeitura muito premiada, inclusive com premiações internacionais. Depois ele foi ministro também dos governos Lula, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e também depois, no governo da presidenta Dilma, ministro do Desenvolvimento Agrário. E o deputado Patrus Ananias está agora aqui como deputado federal, já no seu terceiro mandato, esse é o terceiro mandato, né, deputado? Onde ele aqui está na luta em defesa do povo brasileiro, em defesa do país, da soberania nacional. E nós vamos conversar com ele um pouco sobre um assunto que tem preocupado, né, deputado, muitas pessoas nesse país, que é a questão do Bolsa Família. E aqui no Congresso Nacional tem uma comissão especial que está analisando uma medida provisória que foi enviada pelo governo Bolsonaro, ainda no ano passado, né, deputado, que institui o 13º do Bolsa Família, que foi até uma promessa de campanha do Bolsonaro, ao dizer que não iria acabar com o Bolsa Família. Ele disse que não, além de não acabar, eu vou dar o 13º do Bolsa Família. O problema é que esse 13º do Bolsa Família, que consta na MP que foi enviada pelo governo, só diz respeito ao ano de 2019. E justamente agora, o relator dessa medida provisória, que é o senador Randolfo Rodrigues, que é lá do Amapá, ele está querendo tornar o 13º permanente, né, deputado? Só que o problema é que agora o governo e a base do governo não querem votar o 13º permanente, que foi uma promessa de campanha lá atrás do seu Jair Bolsonaro. Deputado, como que fica agora essa situação? O governo descumprindo uma promessa que foi feita pelo próprio presidente quando era candidato. Exatamente. Eu encontrei agora... Primeiro quero saudá-lo, né? Saudar as pessoas que estão sintonizadas conosco aqui no Ponto a Ponto, dizer da minha alegria pessoal de estar aqui mais uma vez. É um espaço em que nós podemos dialogar e que eu posso também prestar contas do nosso mandato, né? Mas agora, nos corredores do Congresso, eu encontrei com uma pessoa admirável, que é a doutora Débora Duprat, do Ministério Público Federal, procuradora, sempre comprometida com as grandes questões do povo brasileiro, e ela estava me dizendo, com a sua autoridade, né, de que são inúmeros, crescentes os números de municípios pobres, onde os beneficiários do programa Bolsa Família não estão recebendo. Nós sabemos também, a imprensa tem divulgado, que em torno de 500 mil pessoas, beneficiários do programa Bolsa Família, portanto pessoas, famílias pobres, muito pobres, estão nas filas para receber o benefício e não recebem, né? Há uma operação de desmonte dos direitos sociais. Eu integro a comissão que você mencionou, a medida provisória 898, né? Onde o senador Randolfo é o relator, o deputado Capiberibe é o presidente da comissão, eu represento o Partido dos Trabalhadores. Ontem mesmo tivemos um acalorado debate, né? Foi apresentada uma emenda também, no sentido de garantir o 13º para os beneficiários do programa Bolsa Família. Lembrando aqui, é importante, né, que é um programa que nós instituímos no governo do presidente Lula, né? Fui ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ministério ao qual esteve vinculado o programa Bolsa Família, consolidamos o programa Bolsa Família, integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social, segurança alimentar, e consolidamos também, Éder, o benefício de prestação continuada. Foi apresentada uma emenda levando também o 13º salário, o auxílio natalino, aos beneficiários do BPC, do benefício de prestação continuada, que são também pessoas muito pobres. O BPC, como nós sabemos, é um benefício destinado a pessoas com mais de 65 anos, a partir dos 65 anos, pessoas com deficiência, incapacitadas para o trabalho, que sejam também muito pobres. Para receber o benefício, o BPC, a pessoa deve ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Então nós apresentamos também foi apresentado na comissão também esta emenda, para estabelecermos, então, o 13º para os beneficiários do programa Bolsa Família e para os beneficiários do BPC. Como você disse, o governo protelou o tempo todo, não deu colo, os deputados representantes aqui do governo não compareciam à sessão, compareceram ontem para, mais uma vez, dificultar o andamento dos trabalhos, né? Nós estamos vivendo no Brasil hoje uma operação de desmonte do Bolsa Família.
Porque quando nós implementamos, o Bolsa Família, eu disse aqui, quero reiterar, o Bolsa Família nasceu vinculado a outros programas sociais. No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que então estava sob a nossa responsabilidade, nós integramos o Bolsa Família, como eu disse, mas com as políticas da assistência social, por exemplo, os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, onde trabalham psicólogos, assistentes sociais, para dar apoio às famílias pobres, que basicamente são as famílias do Bolsa Família e também do BPC, importante lembrar. Integramos também o Bolsa Família com as políticas de segurança alimentar, os restaurantes populares, inauguramos tantos pelo Brasil afora, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, as políticas de apoio à agricultura familiar. Está havendo um desmonte também do Bolsa Família por conta dessas outras políticas que davam suporte ao Bolsa Família. Estão desmontando as políticas públicas da assistência social, os centros de referência da assistência social, os CRAS. Estão desmontando, zerando o orçamento no que diz respeito à segurança alimentar. Estão também zerando o orçamento no que diz respeito ao apoio à agricultura familiar, que era uma parceira fundamental nessas políticas de apoio alimentar às comunidades mais pobres. Então é toda uma política de desmonte dos direitos sociais. E aí eu penso que é importante, sempre respeitando as pessoas que pensam de forma diferente. Nós precisamos defender a democracia no Brasil, que está ameaçada, infelizmente. E a democracia pressupõe a convivência de pessoas que pensam de forma diferente. Então, respeitando os que pensam de forma diferente, mas a leitura que eu faço a essa altura da minha vida, com mais de 50 anos de intensa militância política e social, desde a minha adolescência, juventude, sempre estudando também os problemas nacionais, refletindo sobre eles, nós estamos vendo hoje um governo a serviço dos interesses econômicos mais poderosos. Um governo a serviço do capital financeiro. Eles sempre dizem que não podem dar nada para os pobres, porque vai explodir a bomba fiscal. Mas na hora de dar para os ricos, para o setor financeiro, para o agronegócio, para os grandes empresários nacionais e internacionais, eles não têm nenhuma dificuldade de fazer essas concessões. Então é importante que nós tenhamos cada vez mais consciência disso. O Estado não é neutro. O Estado é disputado, o Estado tem dinheiro, o Estado recebe os impostos, os tributos, o Estado tem dinheiro e tem patrimônio. Dentro da sociedade, os recursos do Estado são disputados. E nós temos hoje o domínio do poder econômico sobre os recursos do Estado. Deputado, isso é preocupante, até porque nós estamos vivendo uma situação no país justamente de aumento da miséria, da pobreza, né? Isso as pessoas veem nas ruas ao saírem, nos semáforos, debaixo das marquises, o quanto que desde o golpe para cá aumentou o número de pessoas em situação de miséria no país. Né? Como o senhor falou, a fila aí do BPC, da Bolsa Família, mais de 500 mil famílias querendo entrar, justamente às vezes porque perderam a renda que tinham, né? E agora querem Bolsa Família, o governo não dá. Enquanto isso, a gente escuta, por exemplo, um ministro da Economia, o Paulo Guedes, ter falado aquela barbaridade que ele disse ontem, de que antes, quando o dólar estava muito baixo, a 1,80, né, era um absurdo, porque tinha empregada doméstica indo para a Disneylândia, né? Aí ele até falou, era uma festa, né? E isso não pode acontecer, né? E no complemento, falar, por que não conhece o Brasil, não vai para Foz do Iguaçu, para o Paraguai, né? Vai para a Cachoeira Itapemirim, lá conhecer a terra do Roberto Carlos, fazendo uma espécie de uma chacota, né? Uma provocação às pessoas pobres desse país. Como que o senhor vê? Esse governo realmente é um governo que realmente não liga, não está nem aí para as pessoas mais carentes, mais pobres, que precisam realmente do apoio do Estado? Isso está muito claro, né? Está muito claro. É um governo a serviço dos poderosos. É um governo a serviço dos bancos. É só ver o balanço dos bancos no Brasil. Ontem foi apresentado o balanço de 3 bancos. Lucros na faixa aí de mais de 20 bilhões, né? Lucros assustadores. É um governo a serviço dos interesses do grande capital e cada vez mais reduzindo os direitos sociais. Eu penso que o ponto de partida desse processo se deu com a emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto, dos gastos, que nós chamamos a emenda da morte. A emenda que congela o Brasil por 20 anos. Congela investimentos em educação,
em saúde, em segurança alimentar, congela os recursos para o programa Bolsa Família, para o benefício de prestação continuada, congela o Brasil por 20 anos. Não é de graça, não. Se você não põe recursos na educação, na saúde, tem o setor privado para fazer da educação e da saúde bons negócios. Como está ocorrendo também com a Previdência. A reforma da Previdência é nesse sentido, é para privatizar a Previdência. Quer dizer, nós temos um governo a serviço desses interesses do capital, a serviço dos interesses do mercado. E é essa questão que nós precisamos refletir sobre ela e discutir com os nossos familiares, parentes, amigos, colegas, nas escolas, universidades, nos movimentos sociais, nas igrejas, onde quer que nós estejamos, vamos colocar essa reflexão de forma respeitosa, mas também de forma afirmativa, com dados mostrando esse desmonte das políticas públicas sociais do Brasil e mostrando como que o governo está realmente a serviço desses interesses. Você colocou muito bem a questão dos direitos do empobrecimento. É andar pelas nossas cidades e ver as moradoras e moradores de rua. O que parecia superado no Brasil, crianças pedindo esmola, crianças nas ruas, isso reflete essa quebra daquelas conquistas que nós vimos acumulando no Brasil a partir do início do governo do presidente Lula, com base na Constituição Cidadã de 1988, montando essa rede de proteção e promoção social, compromisso com a vida. Nós queremos uma sociedade que garanta esses direitos básicos. Nós lançamos aqui, já estivemos aqui falando sobre isso, é um tema muito presente para nós hoje. Nós lançamos, estamos levando para o Brasil, a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Na leitura que nós fazemos, além do desmonte dos direitos sociais, do empobrecimento cada vez maior dos pobres e também da classe média, como você lembrou muito bem, dos pequenos e médios empreendedores, da agricultura familiar, além desse desmonte, do empobrecimento de um governo serviçal dos interesses econômicos, como demonstra claramente o ministro da Fazenda, né? Nós estamos vendo também um claro desmonte do Estado brasileiro e a entrega do nosso patrimônio, a entrega das nossas riquezas. Então nós queremos que o Brasil recupere a sua dignidade, defenda a sua soberania, a sua independência. E um país soberano é um país que cuida bem do seu povo. E o primeiro direito da pessoa humana é o direito sagrado à alimentação, ao pão nosso de cada dia, que Jesus colocou na oração que ele próprio ensinou às pessoas. Então, muita gente coloca, né? O Bolsa Família é um programa assistencialista. O Bolsa Família estimula a preguiça, preconceito contra os mais pobres. A primeira condição do ser humano é a alimentação, é o acesso aos direitos básicos. De barriga vazia ninguém pensa, ninguém aprende, ninguém pode ir para a escola. Sendo mais claro, de barriga vazia ninguém vive. Então vem aquela questão, não, pessoas que criticam o Bolsa Família falam assim, não, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. De barriga vazia ninguém pesca. É preciso comer bem o peixe primeiro, alimentar para depois pescar. Estão tirando até a vara agora, claro, né? Exatamente. De que jeito? Exatamente, né? Claro que nós queremos que os programas sociais tornem as pessoas, as famílias, as comunidades pobres autossuficientes, capazes de ganhar o seu pão, a sua vida com dignidade, mas para isso é fundamental que o Estado democrático de direito, através de vigorosas políticas públicas sociais, possibilite que as famílias tenham esse acesso. Nós sabemos que é uma pobreza histórica no Brasil, o legado da escravidão, o legado da grande concentração de terras e de riquezas, o legado do latifúndio, do coronelismo, do mandonismo, do autoritarismo, do patriarcalismo. Nós temos um legado pesado no Brasil, ao mesmo tempo um legado maravilhoso, que se manifesta na nossa cultura, na nossa música, na grande criatividade do povo brasileiro, né? Então é fundamental nós termos consciência disso, e há no Brasil então uma pobreza geracional, pobreza que passa de pai para filho, de avós para netos. Ainda hoje no Brasil, com todos os avanços que nós tivemos, infelizmente estamos agora retrocedendo, nós temos aí aproximadamente 10% de analfabetos. Pessoas que nunca foram à escola. Essas pessoas estão excluídas. Então é fundamental que o Estado democrático esteja presente para cuidar dessas pessoas, dessas famílias, comunidades e possibilitar que os seus filhos, os seus netos
a partir de uma boa alimentação, a partir do acesso à escola, que está vinculado ao programa Bolsa Família, que essas crianças, esses jovens possam desenvolver as suas potencialidades e de uma forma autossuficiente ganharem a sua vida e darem a sua contribuição ao nosso país. Verdade. Deputado, o senhor falou a questão da concentração de renda no país, de como realmente o governo não olha para os pobres, mas olha para a questão dos mais ricos e justamente o relatório do senador Randolph toca inclusive nesse assunto, porque quando o senador propõe tornar o 13º permanente para o Bolsa Família e inclui também o BPC, ele não faz isso de forma irresponsável, ele indica inclusive de onde viria o dinheiro, né? E segundo o relatório dele, o dinheiro viria de uma taxação de imposto de renda, de aplicações feitas, né, de investimentos realizados em fundos privados fechados, que geralmente são fundos que administram grandes fortunas e que hoje não tem nenhuma taxação, que não pagam imposto de renda. O cidadão comum, inclusive a classe média, tem pessoas que pagam, às vezes ganham um pouquinho mais, pagam até 27,5% todo mês na fonte, e os milionários aplicam seu dinheiro, têm grandes rendimentos e não pagam nada. E eles pagariam 15% apenas a cada 6 meses. E o governo não quer. Isso ficou muito claro no relatório do relator, do senador Randolph, e também na intervenção de outros deputados, inclusive deputados que não são de oposição ao governo, que mostraram claramente de onde que viriam os recursos. Agora, é claro que eles não querem mexer nesses recursos, porque é um governo que está a serviço desses interesses, dos interesses que tem esses grandes recursos, bilhões de recursos, né? Então, é claro que quando é para atender os interesses do capital, há sempre dinheiro. Quando é para atender aos pobres, e mesmo a classe média, pequenos e médios empreendedores, o dinheiro desaparece. Agora, é importante nós termos claro isso, sabe? O programa Bolsa Família e outras políticas sociais estão sendo discutidas aqui no Congresso. Além da medida provisória, que nós estamos falando aqui, 898, né, nós temos também aqui na Câmara o projeto de lei 6.072, 2019, que também trata do programa Bolsa Família, e a PEC, a proposta de emenda constitucional 200, também de 2019. Aí eu penso que é importante, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com o nosso voto, com a nossa defesa, mas ela precisa avançar aqui na Câmara dos Deputados. É uma proposta que constitucionaliza o programa Bolsa Família. Garante ao programa uma permanência e coloca o Bolsa Família como uma garantia constitucional, que eu acho muito importante. Tá? E traduz exatamente esse compromisso diante das pessoas mais pobres, pessoas, famílias, comunidades inteiras, muitas vezes, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, pessoas que moram nas grandes cidades em condições subhumanas. Diante dessa pobreza extrema, nós temos um dever moral, ético. Nós que nos dizemos cristãos, é importante não lembrarmos mesmo dos ensinamentos de Jesus, né? Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era peregrino, poderíamos dizer hoje, eu era retirante, refugiado, sem teto, sem casa, e me acolhestes. Eu estava doente no cárcere e viestes ver-me. É Jesus identificando com as pessoas mais pobres, excluídas. Em todos os evangelhos, nós temos a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus dando de comer às pessoas e dizendo claramente, tenho compaixão dessas pessoas. Então nós que nos dizemos cristãos, temos o compromisso moral de cuidar das pessoas, famílias, comunidades que estão excluídas. E no Brasil a pobreza é muito grande. Com todos os avanços que nós tivemos no governo do presidente Lula, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o programa Bolsa Família que está sendo destruído, com o benefício de prestação continuada, com as vigorosas políticas de apoio à agricultura familiar, com todos esses avanços notáveis, nós somos ainda um dos países mais injustos e mais desiguais do mundo. Um país como o Brasil, um país rico, bonito, continental, um país que pode produzir alimentos o ano inteiro, um país com potencial extraordinário. Então nós temos também esse desafio, enquanto brasileiras e brasileiros, de proporcionar a todas as nossas
pessoas, famílias, condições humanas e dignas de vida, o acesso aos direitos básicos que possibilitam a vida, alimentação, depois de desdobrar a alimentação na educação de qualidade, em vigorosas políticas de saúde, proteção da vida, né? Políticas de saneamento básico, trabalho decente, moradia digna. Pensarmos um conjunto de ações que possibilitem esse desenvolvimento do país a partir do desenvolvimento do seu povo. É importante lembrar também, com muito carinho, Weber, que investir dinheiro para as políticas sociais, para o BPC, para o Bolsa Família, dinheiro destinado aos pobres, não é gasto. É investimento e reverte em benefício social. As pessoas tendo um dinheirinho a mais, elas compram mais. As pessoas comprando aquecem o mercado. Os comerciantes vendem mais. Os comerciantes vendendo mais, eles compram mais. Da indústria, da agricultura, da agropecuária, da agroindústria. Então nós aquecemos a economia, né? É incluir para crescer. A inclusão é uma mola propulsora do desenvolvimento econômico. Então é importante nós debatermos isso. Agora, enquanto prevalecerem os interesses egoísticos daqueles que só pensam no lucro, que só querem ganhar e ganhar mais, e que infelizmente se apropriaram do nosso governo federal e de muitos governos estaduais e municipais, nós não vamos caminhar nesse sentido de fazer do Brasil, da nossa grande e querida pátria brasileira, esse país continental, iluminado, fazer do Brasil um país socialmente justo, fazer com que o Brasil possa cumprir plenamente as suas potencialidades. E o primeiro compromisso nosso é possibilitar que a nossa gente, toda a população brasileira, os 210 milhões, ou um pouco mais, de brasileiras e brasileiras possam ter uma vida digna, que começa com o sagrado direito à alimentação saudável, às 3 refeições diárias, de que fala com tanto apreço o presidente Lula. É verdade. E deputado, apenas para as pessoas terem conhecimento, a medida provisória que foi apresentada pelo governo, como todas as medidas provisórias, ela tem um prazo para ser votada, né? Ela tem um prazo inicial de 60 dias, se não for votado pode prorrogar por mais 60, mas a partir do momento em que se acabar esse prazo, ela perde a validade. Parece que é justamente isso que o governo está querendo, né? Que a medida provisória perca a sua validade, não se vote o relatório do senador Randolph e por aí o governo vai dificultando, né, esse desejo, né, de muitas pessoas que querem ver justiça social, das pessoas que recebem o BPC e o Bolsa Família terem direito ao 13º, né? E a medida provisória, se ela vier perder a validade, se por um acaso o governo conseguir nessa sua estratégia de deixar a ANP caducar, ela perderia validade no dia 24 de março. E quais são, deputado, a estratégia agora da oposição, não só da oposição, mas de pessoas também que não são, às vezes, da oposição, são independentes, às vezes nem são de partidos de esquerda, mas que também querem dar esse benefício a mais para as pessoas que mais precisam? Na verdade, o governo quis fazer uma coisa meio demagógica, né? Com todo respeito, né? Mandar medida provisória, passa... eles estão, né, dá o 13º por um ano, né, e nós queremos transformar isso numa política pública. Então nós vamos continuar a nossa luta aqui na Câmara. O Partido dos Trabalhadores, vamos mobilizando cada vez mais também os partidos que somam conosco no campo democrático popular, buscando conversar também com outros parlamentares, deputados, senadores. Foi interessante ver lá na comissão, né, deputados, sobretudo, que não são da esquerda, do campo democrático popular, mas que defenderam vigorosamente o projeto, inclusive com a inclusão do benefício de prestação continuada. O outro passo que eu considero fundamental, Weber, e quero compartilhar isso com as pessoas que estão sintonizadas conosco, é a pressão também, a pressão democrática, né? Através da não violência ativa, mas a pressão junto aos parlamentares. Quer dizer, as pessoas, os beneficiários do Bolsa Família, os beneficiários do BPC e as pessoas de classe média, profissionais liberais, pequenos e médios empreendedores, as pessoas que realmente gostam do Brasil e gostam do nosso povo, é fundamental que essas pessoas também se organizem, se mobilizem e façam chegar à Câmara dos Deputados, à comissão que está examinando a medida provisória 898, onde nós estamos presentes, e ao todo o Congresso Nacional, é fundamental que a sociedade brasileira
se faça presente aqui no Congresso, externando os seus desejos, os seus compromissos, a sua vontade de construirmos um país onde todos possam viver com dignidade, sem exclusão, sem provocações como essa que fez o ministro da Fazenda em relação às trabalhadoras, trabalhadores domésticos. Isso eu vejo claramente, sabe, como um legado da escravidão no Brasil. Um legado, né? Aquela coisa do você sabe com quem está falando, né? Reconheça o seu lugar, né? Então há realmente aí um sentimento de dominação, de separação de classes, de exclusão. E nós, para construirmos o Brasil que nós queremos, um Brasil de paz, de amor, de solidariedade, de justiça social, um país fundado no ideal do bem comum, do bem de todos, precisa cada vez mais integrar as pessoas, precisa cada vez mais unir e não dividir. E é isso que nós precisamos trabalhar e criar esse sentimento e fazer com que esse sentimento de solidariedade, de justiça social, de respeito à vida, que se manifesta na vida dos que mais precisam, se faça presente aqui, na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional e em todos os espaços legislativos do nosso país. É isso que nós esperamos, né, deputado? Um país mais justo, né? E para isso precisamos lutar muito, né? Não, e no caso do Brasil, né, eu acho importante, o Brasil tem agora os dados da ONU, o Brasil tem uma Uganda. A Uganda é um dos países mais pobres da África. Condições de vida realmente que comprometem, né, a condição humana, assim, no sentido mais profundo da palavra. Nós temos 40 milhões de pessoas no Brasil vivendo abaixo da linha de pobreza, em condições de carência, vivendo a luta cada dia pelo pão de cada dia, pelo direito à alimentação. E nós não precisamos disso. O Brasil não pode continuar sendo um dos países mais injustos e mais desiguais do mundo, onde uma minoria tenha tudo, bilhões e bilhões desses fundos que você mencionou, e onde a grande parte da população vive em condições infra-humanas, os pobres, e também cada vez mais, como você lembrou bem, com dificuldades crescentes para a classe média assalariada, que é quem mantém o Brasil, né, com imposto na fonte, direto, né? Os pequenos e médios empreendedores. É fundamental, o país tem condição de proporcionar vida digna para todas e todos. Nós somos um país esplêndido, um país continental. Então, esse é um desafio que nós temos, em nome desse desafio, que nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, estivemos em outras frentes, como você lembrou, né, na Prefeitura de Belo Horizonte, quando nós começamos essas políticas sociais, né, segurança alimentar, assistência social como política pública, integrando as políticas sociais. Esse é outro ponto que eu queria concluir colocando essa reflexão também. Né? Eu estou cada dia mais convencido que o grande tema, a grande política pública realmente, uma política pública muito especial é a educação. Porque a educação trabalha nas duas pontas. Ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa humana, desde a infância, né? Das nossas crianças, dos nossos jovens, né? A educação também é um fator fundamental para o bem do nosso país. Sem educação não há desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural. Sem educação não há soberania nacional. Nós não podemos construir e afirmar o projeto nacional brasileiro. Então, a educação trabalha nas duas pontas. Agora, é importante lembrarmos também, como já disse aqui, quero colocar mais uma vez, de barriga vazia ninguém pensa, ninguém aprende. Então, a educação pressupõe outras políticas públicas. A educação pressupõe o direito sagrado à alimentação saudável. A educação pressupõe a saúde, que por sua vez pressupõe também a alimentação, o saneamento básico, a moradia digna, né? Uma criança, para aprender, precisa ter um lar, um espaço próprio, familiar, né? Se os valores, os laços familiares estão fragilizados, necessárias políticas públicas da assistência social para integrar bem a criança nos valores e vínculos familiares e comunitários. Então, para nós termos educação vinculada à cultura, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, científico, nós precisamos também daquelas políticas básicas, e aí entra o programa Bolsa Família, o direito à alimentação, aí entra o benefício de prestação continuada e outros direitos sociais que possibilitam que as nossas crianças, que os nossos jovens e as pessoas, porque a educação é para a vida toda, que nós todos tenhamos condições para o aprendizado. É isso aí. É o que nós esperamos, né? Um país mais justo, né, deputado? Sempre. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez conosco, nesse mais um programa Ponto a Ponto. Esperamos o senhor outras vezes aqui. E você, meus amigos e minhas amigas que nos acompanharam,
Se ainda não entraram na página, nas redes sociais do deputado Patrus Ananias, façam uma visita lá, curtam, compartilhem, conheçam o trabalho do deputado Patrus Ananias aqui na Câmara dos Deputados. E, novamente, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço também.